Seja bem-vindo novamente aqui a essa trilha onde a gente está desbravando o Power Apps. Então, se vocês não viram o vídeo, bota lá na playlist e vejam vídeos, são vídeos curtos onde eu estou sendo bem didático, ensinando um pouco sobre o Power Apps, beleza? Então, nesse vídeo a gente já vai começar agora a criar uma customização. Vamos lá? Beleza, pessoal. No vídeo passado eu mostrei para vocês e falei um pouco sobre conexões, né? Então aqui em dados tem as conexões que a gente utilizou e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês. Na verdade, a gente vai estar começando um projetinho para poder criar tarefas, tá? Essas tarefas a gente vai estar criando, editando e adicionando diretamente no SharePoint. E depois vou mostrar para vocês como fazer o mesmo, essa mesma tela, só que ao invés de salvar no SharePoint vai estar salvando no Dataverse. Vamos lá. Então vou estar deletando aqui, tá pessoal? Vou deletar essa galeria, a gente não vai usar agora. E essa aqui também. Esse botão aqui, esse menuzinho, na verdade, essa label aqui também vou estar removendo. Eu não vou usar ela agora. Eu vou criar aqui um, uma tela onde a gente vai poder pesquisar, na verdade, digitar e já criar as tarefas e também informar se a tarefa já foi concluída ou não. Então aqui na parte em cima, eu vou clicar em inserir. Em inserir, vocês vão ver que tem todas essas opções, né? Tem as partes populares, tem a parte de entrada de dados, que seria botões, que seria também aqui a parte de inputs, os tipos de inputs disponíveis que a gente pode estar utilizando. Então, se você já vem do HTML, você vai saber como utilizar cada botão desse, na verdade, cada input desse. E tem também a parte de exibir, a parte de layout e outros como ícones, mídias, formas, gráficos e assim por diante. Só que o Power Apps ele sempre está tendo mudanças e alterações para melhorar a experiência do usuário. E uma delas foi trazer, vamos dizer assim, foi trazer esses inputs de um formato mais moderno. Então eu vou estar utilizando eles. Só que eles não estão aparecendo aqui para mim. Como é que eu faço ver eles aparecerem? Então eu venho aqui na parte de configurações e eu venho aqui em recursos futuros. Isso é algo que a gente tem que habilitar manualmente. Então eu vou selecionar aqui moderno. Na verdade, escrever aqui moderno. Vocês vão ver aqui que vai ter essa opção, controles e temas moderno. Eu vou selecionar, que está desativado, e ele já vai mostrar aqui para mim que foi adicionado algumas opções, como por exemplo o tema, para mudar o tema dos controles. Vou clicar aqui, vocês vão ver que tem esses tipos de temas. E ele também vai trazer aqui na parte de inserir a parte de moderno, tá? Tem a parte clássica, que é aquela que eu falei anteriormente, e a moderna. Então na parte moderna, eu vou trazer já para a gente aqui no nossa tela inicial uma entrada de texto. Eu vou selecionar, ele já vai trazer aqui para mim. E eu vou estar selecionando ela, a tela toda. Eu posso estar clicando aqui, arrastando, tá pessoal? Ou então estando selecionando aqui. Existem algumas funções que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, aqui de tamanho, eu vou clicar aqui em largura. Se eu quisesse que ela ficasse o tamanho de toda a tela, eu poderia colocar aqui app, ponto, e aqui vai ter as opções do app, que seria o que? Meu aplicativo. Então eu vou colocar aqui width. Ele vai pegar o tamanho do meu aplicativo. Vocês podem ver. Porém, não é isso que eu quero, tá? Posso também fazer cálculos aqui matemáticos, como por exemplo, menos 20, e aí ele vai tirar 20 pixels lá. Eu posso também estar fazendo menos algum outro componente que esteja aqui na minha tela, né? O tamanho dele. Como um width aqui ele retorna um valor ou um número, eu consigo fazer esses cálculos com matemático, tá? Nesse caso, eu não vou querer precisar disso tudo. Então eu vou colocar aqui 500 e é um tamanho já ideal para mim. Vou centralizar ele aqui. Vocês podem ver que se eu mexo aqui, ele não está trazendo aqui uma linha onde eu consigo centralizar. Vocês estão vendo? Porque não existe um outro componente na minha tela. Então eu vou trazer ele para cá, vou crescer aqui, eu quero que ele fique maior. Vou trazer, eu acho que aqui, aqui já está um tamanho bom. E eu vou adicionar um botão. Opa, inserir botão. No botão vou jogar aqui no finalzinho. Vocês podem ver que ele já começa agora a trazer para mim uma linha para poder estar centralizando e organizando meu código. Esse botão eu vou deixar do tamanho da largura desse input. Vocês podem ver que aqui está 37. Então posso fazer o mesmo aqui, colocar manualmente aqui 37. Ele vai deixar do mesmo tamanho.
Ou eu poderia também fazer o seguinte, vou vir aqui, vou selecionar aqui o input, o nome dele, ó, vou dar dois cliques, vou copiar o nome. No botão, eu posso vir aqui na altura e vou dizer que é a altura do meu input, tá? Então, eu posso estar trabalhando dessa forma também. E é assim que eu vou deixar. Vou selecionar o botão novamente. Aqui na parte de texto, eu vou clicar no nome texto e vou alterar aqui o nome para adicionar, tá? E aí a gente vai estar adicionando novas tarefas. Aqui eu vou colocar uma label para o usuário saber o que é que ele está fazendo, na verdade, o que é esse input, tá? Então aqui tem as opções e tem aqui a última texto. Vou selecionar ela, vou puxar aqui para a parte superior, deixar aqui e vou colocar aqui adicione uma nova tarefa. Aqui eu posso crescer, tá pessoal? Ó, arrastando, vou aumentar aqui. Eu adicionei e agora eu vou formatar esse texto. Então aqui no lado lateral eu posso estar formatando ele a espessura. Vou deixar aqui como brown. Posso também deixar semi-brown e assim por diante, tá? Então vou deixar aqui brown para deixar destacando. Posso dizer se ele vai ficar itálico, se ele vai ser sublinhado ou não, tá? E aqui também tem o tamanho. Vou colocar ele maior, tá 16. Deixa eu aumentar ele aqui. Vocês podem ver que eu aumentando aqui no lado lateral, ele vai alterando automaticamente o tamanho, seria a largura aqui desse texto. Eu acho que tá bom dessa forma. Então aqui, pessoal, ao selecionar esse campo, eu também consigo adicionar um placeholder nele. Então bora ver as propriedades desse input. Aqui tem a parte de texto de espaço reservado, né? É onde eu posso estar adicionando aqui um placeholder, como colocando aqui. Digite, opa, digite uma tarefa. Ai, danado, uma tarefa. Vocês podem ver que ele vai aparecer aqui na opção de adicionar, na verdade, um placeholder onde vai ajudar o usuário. Eu posso ver como está ficando também selecionando aqui nesse playzinho, tá? Ou clicando em F5. Então aqui eu posso estar digitando, ó, vocês podem ver, posso estar adicionando aqui uma tarefa. Então minha tarefa vai ser lavar o carro. Agora, ao clicar em adicionar, ele não está fazendo nada. Então, como é que eu posso estar adicionando quando eu clicar aqui em adicionar em uma lista? Então vou fechar aqui. Nesse primeiro momento eu não vou estar adicionando SharePoint, mas em seguida a gente vai estar adicionando, beleza? Então vou fazer o seguinte. Então quando o usuário clicar aqui em adicionar, eu quero que ele adicione esse lava-carro, ou seja, o que o usuário digitou em alguma lista, um array, para depois a gente salvar esse array dentro do SharePoint, tá? Então aqui vocês podem ver que ele vai ter algumas opções e a gente vai aqui na parte de avançada. E avançada ele vai ter aqui o onSelect. O onSelect é o seguinte, ou seja, quando eu clicar, o que vai acontecer? Nesse momento não faz nada, ele está dizendo aqui que vai fazer falso, ou seja, retornar falso não faz nada. Mas eu quero que ele adicione dentro de uma collection. Aqui dentro do Power Apps, para você adicionar, criar um array, a gente geralmente utiliza uma coleção. Então, o que é uma coleção? Coleção é basicamente uma lista, um array que a gente pode criar para adicionar tanto texto, números quanto objetos, tá? Então, eu vou estar adicionando aqui agora um objeto, na verdade, um texto dentro esse texto eu vou estar adicionando esse valor aqui dentro dessa collection. Então, primeiro eu preciso criar essa collection. Eu vou criar ela assim que a tela é carregada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar aqui a screen e vocês vão ver que aqui em cima ele tem algumas opções. E a primeira é o onVisible, ou seja, quando a tela é carregada. Então agora eu vou estar criando a collection. Então vocês escrevem aí collection ou collect e vocês vão dar o nome a ela. Então eu vou colocar aqui lista de tarefas. Vou colocar aqui ponto e vírgula e vou abrir um objeto, tá? Então assim eu estou criando uma collection e estou dizendo que ela é uma collection vazia. Vou fechar aqui e vou adicionar essa collection aqui agora na minha exibição, tá? Na minha tela. Então para adicionar, lembrando, vou adicionar aqui uma galeria. Então vou vir aqui na parte de clássico, vou dar um OK aqui, e vou estar adicionando agora em layout uma galeria em vertical. Só que essa galeria aqui, que vai ser as tarefas, deixa eu ajeitar aqui, eu vou estar buscando agora os dados dessa collection, tá? Vocês podem ver aqui que tem aquelas que a gente já utilizou e eu vou estar utilizando agora a lista de tarefas. Ele está dando um erro porque ele está tentando acessar, então vou clicar aqui ó, no setinha do lado do erro e editar barra de fórmulas. Vocês vão ver que ele está tentando acessar
essa propriedade ela não existe, porque nosso está vazio, nossa collection. Posso verificar aqui, ó, está vazio. Então eu não vou estar utilizando nenhuma dessas, tá? Então ele vai dar esse erro, mas não se preocupa, tá? Nesse caso, nesse exemplo, eu vou usar apenas um valor, tá? Então vou excluir essa imagem, vou excluir aqui também. Opa, vou vir aqui para o lado lateral e na galeria ele vai ter essas opções aqui, né? Esse retângulo, esse separador aqui. Caso tenha mais de um item, ele vai estar separando. O Iron eu vou deixar. E o subtítulo eu vou estar removendo. Vou estar deletando ele. E o título eu vou estar mudando para Value. Nesse caso ele vai aparecer esse erro porque não existe essa propriedade dentro da collection. Mas a gente já vai adicionar, tá bom? Então se eu selecionar aqui o Alt, vocês podem ver que é essa carinha que vai ficar, tá bom? Então vou fazer o seguinte, aqui eu vou descer essa galeria, vou selecionar a galeria, vou diminuir ela um pouquinho. E aqui em cima eu vou adicionar uma label para as pessoas saberem que aqui são as tarefas. Então vou vir aqui em entradas, vou selecionar opa, vou selecionar aqui. Eu vou vir aqui no moderno, Eu vou selecionar texto. Bem em cima da galeria, deixa eu ver onde é que ela tá, a galeria. Bem em cima dela aqui, eu vou mais um pouco acima, eu vou colocar aqui um texto chamando minhas tarefas. E eu quero mostrar também a quantidade de tarefas que ela tem, tá? Então eu vou colocar aqui um E comercial. E após, eu vou verificar o tamanho da minha collection. Então como é que eu faço isso? Eu coloco aqui count in row, que seria para contar as linhas. E eu digo qual é a collection que eu quero que ele conte, que seria a lista de tarefas. Ele já deu aqui um errinho, deixa eu ver qual foi. Vou puxar aqui. Vocês podem ver que ele já trouxe aqui que é zero. Aqui eu posso dar um espaço, tá? Então vou dar aqui, ó. Zero. Vou dar um maisinho. Deixa eu ver o que eu coloco aqui. Tarefas. Que vou puxar para o lado novamente. Esse erro aqui é referente a galeria ainda, tá? A propriedade que aqui não existe. Então vocês podem ver aqui que ele já está trazendo minhas tarefas e que eu não tenho nenhuma tarefa, beleza? Então bora lá. Agora eu quero que quando eu clicar aqui, ele adicione nessa galeria. Então, quando eu adicionar aqui e clicar no botão, eu vou selecionar aqui a parte avançada on select. Hoje ele está fazendo nada. Então eu quero que ele adicione na minha collection um valor. Como é que eu faço isso? Da mesma forma, tá pessoal? Então eu venho aqui collection, collect, opa, collect, vou dar o nome da minha collect e agora eu vou passar o objeto. Aqui o objeto vai ser value, uma propriedade vai ter valor de value e o valor que eu vou estar atribuindo a essa propriedade vai ser o que foi digitado dentro daquele input. Então vou selecionar aqui o input, ó, vou copiar o nome dele novamente, poderia estar escrevendo, opa, deixa eu diminuir isso aqui no botão adicionar, eu vou estar chamando ele ponto value, que seria o valor, beleza? Aqui eu vou fechar e é isso. Então eu vou dar um play aqui e vocês já vão ver que vai estar funcionando. Então ele já está aqui com o valor lavar carro, vou clicar em adicionar e ele já adicionou aqui para a gente a nossa tarefa, que seria lavar o carro. Posso estar adicionando aqui outro valor, tá? Como outra tarefa, fazer compras. E ele já vai adicionando. Fazer compras, dormir cedo. Aí vocês podem perguntar, Moroni, por que esse daqui está selecionado e os outros não? Isso aqui é a forma que ele mostra que o item está selecionado, tá? Então se eu clicar aqui em fazer compras, ele vai selecionar o item fazer compras e assim por diante, tá? Isso não quer dizer que está errado, é só o item que está selecionado. Mesma coisa eu estar clicando aqui nessas setinhas. Então beleza, vocês podem ver que ele adicionou a nossa tarefa. Só que seria bacana que quando eu clicasse ele já limpasse aqui o campo, né? Então eu vou fazer isso agora. Deixa eu fechar aqui. Então, quando eu clicar em adicionar, eu quero que ele adicione e depois eu quero que ele limpe. Então, eu coloco aqui dois pontos e vírgula para que eu possa escrever após. Beleza? Isso seria basicamente o ponto e vírgula na programação, para você poder continuar com o código. E aqui eu vou colocar a função chamada reset e eu passo o campo, um input. Então, agora ao adicionar,
Vou dar um play aqui. Vou adicionar ir para a academia. Vocês podem ver que ele já limpou a tarefa. Bora alterar aqui ainda. Eu quero fazer mais alguma coisa aqui. Eu quero também colocar a opção de deletar, né? Então, caso tenha uma tarefa, eu escrevi errado, eu quero deletar ela. Mas antes eu vou organizar aqui esse layout. Então, aqui ele está com espaço. Eu vou puxar isso para cá. Também está muito grande isso aqui. Vou estar diminuindo. Vou estar centralizando aqui a tarefa. E eu vou estar adicionando um ícone, tá? Então deixa eu puxar ela para cá. Esse botão aqui, selecionar, eu não quero, porque deixa um pouco confuso. Vou estar deletando. Na verdade, vou estar selecionando aqui, ó, no lado esquerdo, esse retângulo aqui 4, que é referente a esse quadradinho. Deixa eu dar um zoom. Que é referente a ele. Então vou deletar ele aqui mesmo. E eu vou estar adicionando um ícone. Então aqui eu vou vir em inserir. Vou vir na parte de clássica e ícone. Cadê esse danado? Tá aqui. Então vocês podem estar adicionando aqui qualquer ícone desses, tá bom? E a que eu quero seria. Cadê esse danado? Pronto, achei ele. É o verificar. Vou clicar. Vocês podem ver que ele adicionou em todos. Eu vou diminuir o tamanho dele, tá? Posso vir aqui na propriedade e tá diminuindo aqui. Eu gosto de diminuir aqui, que eu deixo um tamanho já padrão. Eu vou colocar ele para 40 de tamanho e 40 de altura. E vou jogar ele aqui do lado. Eu acho que ficou grande. Vou diminuir aqui para 24. Eu acho que 24 vai ficar um tamanho legal. Ficou um tamanho bom. Agora, pessoal, vou estar selecionando aqui para ele ficar centralizado, junto com a minha label. E eu vou estar mudando a cor dele, tá? Então, se ele ainda não foi feito, eu vou deixar ele apagado. Então, como é que eu faço isso? Então, aqui na cor, eu vou estar selecionando aqui o azinho e vou estar mudando. Vou deixar ele assim, um cinzinha escuro, tá bom? E depois a gente vai criar uma lógica para que quando ele tenha sido, quando a gente alterar ele, ou seja, a tarefa foi feita, ele vai ficar verdinho. Beleza. Deixa eu tirar esse zoom. Vocês podem ver como é que está ficando a nossa telinha. Aqui nesse botão, eu vou colocar para que ele altere e coloque um valor como foi feito, tá? Então, ao clicar, quer dizer que a tarefa foi concluída. Então, vou deletar essa parte aqui do select e aqui eu vou colocar o seguinte: eu vou atualizar a nossa collection. Como é que eu atualizo a collection? Então, vou estar utilizando aqui a função pet. A gente vai estar passando aqui a lista de tarefas e a gente precisa informar qual é o registro que a gente quer alterar. Isso a gente vai estar utilizando uma função. O nome dessa função é lookup. Ela vai trazer o primeiro item, primeiro item da lista, seja da lista, de uma collection, que for quando a condição for verdadeira, tá? Se tiver duas ou mais, ele sempre vai trazer o primeiro. Então, a condição, na verdade, eu preciso passar aqui a informação qual é a fonte. Então, a fonte vai ser a lista de tarefas. E a condição vai ser quando o value for igual a this item.value, ou seja, o item que foi selecionado, o valor do item que foi selecionado foi igual ao value, o campo value dessa lista, tá? Fazendo isso, ele já vai trazer aqui o item. E agora eu vou formar como que eu quero que ele se torne, né? Ou seja, como é que ele vai ficar. Então, eu vou dizer que o value vai ser o mesmo, visit.value, e eu vou criar uma nova propriedade, que essa propriedade vai ajudar a gente na hora de para saber se o item foi concluído ou não. E o nome dessa propriedade vai ser isDone, tá? Eu vou colocar lá como true. Ele vai dar um erro aqui pra gente, mas esse erro é porque ele está informando que essa propriedade aqui não existe, tá? Porque na hora que a gente criou esses campos, ela não existia mesmo. Então vou vir aqui em adicionar e vou estar adicionando aqui essa propriedade isDone igual a false. Ela vai começar com valor falso porque toda tarefa, quando foi criada, ainda ela não foi concluída. Pode ver que o erro sumiu e aqui ele já está funcionando, ó. Então vou clicar aqui, ó, formatar texto, que ele vai trazer um formato melhor para a gente poder visualizar. Então a função pet, ela vai estar verificando aqui na lista, né, pegando o primeiro item através dessa função lookup, de acordo com essa condição que eu estou utilizando aqui na própria lista, e eu estou fazendo essa alteração aqui, né? Se foi concluída, ele já coloca aqui como true.
Então, todo item que eu clicar é como se estivesse já concluindo, né? Então, o que eu quero que faça? Quando esse botãozinho, na verdade, quando a tarefa for concluída, eu quero que essa cor fique verde, tá? Então, vou vir aqui na parte de column e vou clicar no nome column, cor. Aqui tem duas cores, né? Na verdade, aqui tem uma RGBA, que é a cor cinza. Eu posso estar copiando isso aqui, tá? Então, eu vou copiar de uma forma aqui, mais fácil. Vou selecionar aqui, vou copiar. E eu vou mudar aqui agora para verde. Esse verdinho aqui, ó. Tá? E o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar um if. Então, eu vou fazer o seguinte. Se, e aqui eu vou colocar this item. Deixa eu dar um espaço aqui para ele poder pegar aqui bonitinho. Se this item is done, então eu quero que ele fique verde. Se não, eu quero cinza. Ao fechar aqui, vocês já vão ver que ele colocou verdinho. Esses outros aqui, ele já ficou verdinho porque já foi adicionado, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, no da academia, vocês podem ver que ele também acabou colocando como true. E eu quero que, só que eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero que toda vez que eu clique, ele fique o valor diferente do que estava. Então, quando eu clicar aqui, eu quero que por exemplo, se eu clicar a primeira vez, eu quero que ele deixe como true, na segunda como false. Como é que eu faço isso? Eu vou adicionar aqui uma negação. Então, eu vou colocar aqui, ó, this_it.done, só que a negação dela, beleza? Então, fazendo isso, pessoal, quando eu clicar, ó, ele sempre vai ser o oposto. Outra coisa que eu quero fazer é deixar ele aqui como sublinhado, caso ele se torne, caso ele esteja como done, tá? Então, eu vou pesquisar essa propriedade aqui. Ela é uma stick through. Deixa eu stick through. E eu vou colocar ela de acordo com o se foi feito ou não. Então vou vir aqui if se this item for true, né? This done for verdadeiro, então eu quero que ela fique como true. Se não, como se não, posso até deixar em branco, tá? Que ele já vai entender que não vai fazer nada. Deixa eu ver. Uma coisa também que a gente pode simplificar, ao invés de estar utilizando diretamente aqui o if, é a gente só usar a propriedade. Porque se ela tiver como verdade, ele já vai se tornar, retornar verdade, né? Então posso tirar aqui e colocar apenas ela. Visit tone, beleza? E ela já vai retornar aí um verdadeiro ou falso. Vocês podem ver. Ó, que legal. Bacana, né? Tá bom, bora fazer um teste então. Então aqui eu vou adicionar uma nova, jogar o lixo. Adicionar. Ó, que legal. Então quer dizer que isso tudo já foi feito. Beleza. Uma coisa que está faltando aqui é a opção da gente conseguir deletar, né, esse item. Então, eu vou estar adicionando agora esse ícone para a gente poder deletar. E é uma função bem simples e rápida. Então, eu vou vir aqui na galeria, vou adicionar um novo ícone, ou até duplicar esse daqui, tá duplicando ele. Vou puxar ele aqui para o finalzinho, tá? E aqui, eu vou mudar esse ícone. Ao invés de você verificar, eu vou colocar aqui esse de deletar. Na verdade, eu vou colocar a lixeirinha. Deixa eu ver se eu acho ela. Ou pesquisar aqui delete, não, remove. Não. Ah, tem que ter um nome mais simples, né? Eu acho que eu vou usar aquele de bloquear. Ah, lixo. Beleza. Vou usar essa aqui do lixo e vou mudar a cor dela. Vou tirar aqui e vou deixar ela sempre numa cor padrão, tá? Então a cor dela vai ser sempre esse vermelho aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo personalizar aqui, deixar mais transparente. Beleza. Acho que tá bonitinho. E agora eu quero que quando eu clicar nesse botão, nesse ícone, eu quero que ele faça algo. Então eu vou selecionar ele, vou vir aqui em avançados e no onSelect eu vou colocar aqui uma função. A função é bem simples, é remove. E aqui eu vou dizer a collection e eu quero que ela remova o quê? Eu quero que ela remova o item selecionado. Beleza? E é isso. Vou salvar aqui, na verdade vou dar um play e vocês podem ver que eu posso estar deletando. Ó. Se eu clicar aqui ele desfaz. Se eu quiser deletar, eu deleto. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou estar mostrando como vocês podem estar fazendo isso e salvando diretamente dentro do SharePoint. E aí a gente começa a criar nossa automação. E até mostrando também como vocês podem estar adicionando isso dentro do Dataverse.
beleza? Espero ver vocês no próximo vídeo. Um abraço e valeu!